Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa que relembra a trajetória de figuras que são muito importantes, muito destacadas na nossa televisão, especialmente na teledramaturgia, e que ainda estão vivas para receber essa homenagem. Muito marcante para toda a geração dos anos 90, especialmente por um trabalho que agora será revisitado, refeito pela TV Globo, a nossa focalizada desta semana é a atriz Cristiana Oliveira. Cristiana Oliveira, que é Cristiana Oliveira mesmo. Cristiana Barbosa da Silva de Oliveira. Ela tem atualmente 58 anos de idade, nasceu no Rio no dia 15 de dezembro de 1963 e iniciou a sua carreira como atriz de televisão no final dos anos 80. Mas antes disso, a Cristiana, que é filha da Dona Eugênia e do seu Oscar, teve uma carreira muito bem sucedida de modelo, que começou depois que ela venceu um concurso do Jornal do Brasil, que na época tinha o patrocínio de uma marca de óculos que desenvolveu o concurso, e depois ela fez a campanha desse concurso, e depois a carreira dela deslanchou. Ela chamou muita atenção porque era realmente muito bonita, continua inclusive, e foi fazendo um trabalho atrás do outro. Outras campanhas publicitárias somente com fotos, desfiles de moda, não só no Brasil como no exterior, chegou a morar na Europa na segunda metade dos anos 80, e também comerciais de TV. Nos anos 80 ainda, ela já começou a fazer comerciais de TV. E num desses comerciais, ela foi dirigida por um cineasta, Walter Salles, que achou interessante o modo como aquela moça, que era tão bonita, se comportava diante das câmeras, a desenvoltura da Cristiana. E conversando com um seu amigo, na ocasião na TV Manchete, Jaime Monjardim, ele resolveu indicá-la para Jaime fazer um teste para a apresentação de um programa musical da emissora chamado Choque. Na verdade, Cristiana acabou não apresentando. Foi convidada para ir conversar na TV Manchete, gostaram dela, enfim, mas ela acabou não apresentando nenhuma edição do programa. Foi direto escalada para o seu primeiro papel em novelas, na história escrita por Wilson Aguiar Filho, Cananga do Japão, que foi exibida entre 1989 e 1990. O seu papel era de uma jovem judia, Hannah, nessa história que se passava na década de 30, na região central do Rio de Janeiro, principalmente. Hannah não participa de Cananga do Japão até o final, justamente porque Cristiana, assim como outros integrantes do elenco, a exemplo de Antônio Pitanga, Carlos Eduardo, Cláudio Marzo, Maurício do Vale, inclusive, Elaine Cristina, enfim, foram escolhidos para participar da atração seguinte, que viria a ser, de Benedito Rui Barbosa, Pantanal. Essa novela que agora a TV Globo lança na sua faixa das 9, numa nova versão. Pois bem, inicialmente, o papel de Cristiana Oliveira não seria aquele que marcou tanto a sua trajetória artística, que é o de Juma Marruá, uma jovem muito selvagem e muito sensual também, com uma sensualidade natural, aflorada, e que chamava a atenção dos homens pela sua beleza, por essa sensualidade, pelo seu jeito de bicho, até pelo modo como ela cresceu e como foi criada pela sua mãe, Dona Maria Marruá, que era a Cássia Kiss. E rezava a lenda que as duas viravam onças, quando ultrajadas, quando se sentiam ameaçadas, enfim. Cristiana seria a muda, que é uma jovem que não é muda, mas que se faz passar por muda e se infiltra na casa de Juma para vingar-se. Ela é filha de um homem que foi morto pelos pais da Juma, enfim, ela acredita que tem por que se vingar deles. E esse papel acabou ficando com a Andréa Richa, porque a Cristiana dedicou-se muito ao papel de Juma, gostou da personagem, queria porque queria fazê-la e tentou convencer o diretor Jaime Monjardim a dar o papel para ela.
Mas ele disse que ainda não havia decidido quem faria Juma e que queria uma atriz de quilate, uma atriz como a Cláudia Ohana, por exemplo, ou a Glória Pires, que até na TV Globo já faria Juma, já estava nos planos de fazer quando a TV Globo por pouco não fez a novela. E veja curiosidades da TV sobre esse momento em que a TV Globo quase já fez a primeira versão de Pantanal. Pode procurar aqui na playlist que você encontra. Mas Cristiana tanto fez que, sabe lá se por obra de Benedito Rui Barbosa ou pelo próprio Jaime Monjardim, que resolveu dar a ela essa oportunidade, ela mudou de papel e de muda passou a ser a Juma. Juma vive um romance marcado pelas diferenças, mas também pelo grande amor que suplanta essas diferenças, surgido entre ela e um rapaz criado na cidade grande, o Jove, que foi o Marcos Winter quem interpretou na ocasião. Esse casal, agora na nova versão de Pantanal, será interpretado pela Alanis Guilhem e pelo Jesuíta Barbosa. Pois bem, depois de se tornar uma grande estrela da televisão e até um símbolo sexual, uma fama que ela já tinha fama como modelo, mas tornou-se um rosto nacionalmente conhecido também pelo público de novela, que é muito vasto, e num sucesso particularmente interessante por ter ocorrido fora dos domínios da TV Globo, Cristiana ainda fez outra novela na TV Manchete, que foi Amazônia, novamente como protagonista dessa história que entre os seus autores teve a Tânia Lamarca, o Paulo Raum, a Regina Braga também. Ela interpretou aí em duas épocas duas personagens distintas. A Camille, na fase que se passava no final do século XIX, envolvida diretamente com o Caio, que era o Marcos Palmeira, e também envolvida com o Marcos Palmeira, agora como Lúcio, ela era a Mila, numa outra fase da história que se desenvolvia no começo do século XXI. Essa fase, depois de um mês e tanto, 2 meses, deixou de existir, a novela se concentrou toda na fase de época e a Mila, então, saiu da história. Depois disso, Cristiana Oliveira foi contratada pela TV Globo e já chegou lá também como protagonista. Ela foi a Paloma no seu primeiro trabalho com Glória Pérez, a novela De Corpo e Alma, exibida na faixa nobre, novela das 8, entre 1992 e 1993. Essa novela é muito marcada, tristemente, pela morte, no decorrer da produção, da Daniela, filha da Glória Pérez. E justamente a personagem dela, a Yasmin, era irmã da personagem da Cristiana, a Paloma. Paloma era uma moça que, no dia do seu casamento, é levada embora da igreja por um rapaz de quem ela realmente gostava, o Juca, que era o papel do Vitor Fasano. Ela deixa de se casar com o Tavinho, salvo erro da minha parte, que é o Hugo Gross, filho da dona Nájila, que é a Natália Timber, e vai embora. Só que ela tem um problema difícil de resolver, um problema raro no coração, que pode inclusive vir a matá-la se ela não fizer um transplante. E de outra parte da história nós temos uma descontroladíssima amante do juiz Diogo, que é o Tarcísio Meira, a Betina Bruna Lombardi, que se desilude com ele, sofre um acidente de automóvel e acaba morrendo. E o coração da Betina, bem como as suas emoções e sentimentos, vai parar justamente no peito de Paloma. E ela se apaixona pelo Diogo. Muito que bem. Depois disso, em 1994, ela viveu Marialva na minissérie Memorial de Maria Moura, baseada na obra de Raquel de Queiroz, protagonizada pela Glória Pires, nesse papel da Maria Moura. E ainda nesse ano, entre 94 e 95, ela foi a Tatiana, uma jovem um pouco atrapalhada, com um pé no humor, como pede o Horário das 7, no qual foi exibida essa novela que tinha a Tatiana entre suas personagens principais, 4x4 de Carlos Lombardi. Essa personagem inicialmente havia sido destinada a Malu Mader, que acabou não fazendo a novela. E Cristiana teve essa incursão no humor na televisão, depois de já ter participado no cinema de um filme dos Trapalhões, Os Trapalhões e a Árvore da Juventude, em 1991. Foi produzido ali no embalo dela como figura pública de muita projeção
depois da Juma de Pantanal. E em cinema, ela participou de outras produções também, nesses 30 anos, mais de 30 já de carreira, como Nossa Senhora de Caravaggio e também Gatão de Meia Idade, além de trabalhos no teatro desde a década de 90 também, como Bate Outra Vez, Pequeno Dicionário Amoroso, Troia e Paixão de Cristo, que ela fez em Nova Jerusalém. Pois bem, depois de participar de 4x4, que a Tatiana ela começa a novela desiludida com o seu noivo, namorado, enfim, o Fortunato, que é o Diogo Vilela, e acaba se envolvendo, conforme a história caminha, com o Bruno, que é Humberto Martins, um rapaz que disputava o amor e a própria guarda da filha Ângela, Tatiane Goulart, com o primo Gustavo Marcos Paulo, que havia criado a menina. Cristiana Oliveira fez uma personagem de mau caráter e que abusava da sensualidade com roupas curtas, enfim, era uma prostituta que dava um grande golpe, ou achava que tinha dado o grande golpe da sua vida, ao unir-se a um milionário chamado Guilherme Amarante Paes, que era o Valmor Chagas. A Adriana, na novela de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, Salsa e Merengue, também exibida às 7 horas, exibida nesse horário entre 96 e 97. E em seguida, mais uma novela das 7, Corpo Dourado, de Antônio Calmon, fazendo aqui, em 98, uma personagem que era rústica, masculinizada, cuidava da lida diária na fazenda junto com a sua mãe, Dona Camila, que era Ana Rosa. Essa moça se chamava Selena e tinha um tema musical que marcava muito bem a sua personalidade, que era cantado pelo Chitãozinho e pelo Chororó. Jeito de cowboy num corpo de mulher. Essa música fez muito sucesso na época e a Selena é dobrada na novela pelo delegado da cidade onde a história se passava, o Marimbá, que era o Chico, papel do Humberto Martins. Depois de Corpo Dourado, Cristiana fez mais uma novela das 7, essa escrita pelo Walter Negrão, Vila Madalena, entre 1999 e 2000. Nessa novela ela viveu a Pilar, que era inicialmente ligada romanticamente ao Roberto Marcos Winter, e depois que ele passa um tempo preso, 7 anos, salvo erro da minha parte, ele e Solano também vai preso, que é o Edson Celulari, por motivos diversos, mas eles se conhecem na cadeia. E quando Solano sai em busca de fazer justiça e de reconquistar a sua esposa Eugênia, que era Maitê Proença, que caiu nas garras de um patrão obcecado por ela, que armou toda a história para que Solano fosse preso, Arthur, papel do Erson Capri, o Solano, desiludido, triste, infeliz com a resistência da Eugênia e as tramóias do Arthur, enfim, ele acaba se envolvendo justamente com a Pilar. E é alvo de uma revolta, de um ódio do Roberto, que o tinha na conta de um grande amigo. Depois de Vila Madalena, Cristiana fez uma participação na primeira fase de Porto dos Milagres, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, a partir de Jorge Amado, em 2001, como Eulália, a mãe adotiva de Guma, que, quando crescido, o protagonista da história, é o Marcos Palmeira. E, ainda nesse ano, entre 2001 para 2002, ela participou da novela substituta de Porto dos Milagres, na faixa das 8, que agora está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, O Clone, da Glória Pérez. E tem um dos seus melhores papéis na televisão, a Alicinha, que é uma jovem muito doce, muito meiga, muito simpática, muito generosa, muito solícita, que conquista todos com seu jeitinho manso. Mas, na verdade, é uma cobra peçonhenta que se vale das fraquezas das pessoas para passá-las para trás, dar golpes nelas e, assim, galgar postos onde interessa a ela por algum tempo. Depois ela vai embora armada as suas em outra freguesia. E algumas das vítimas desse jeitinho da Alicinha são uma prima de sua mãe, Dona Edna, que é a Nívia Maria, a maior delas, o Escobar, que termina um casamento e passa a se dar mal com a ex-mulher e o filho por causa da Alicinha, que é o Marcos Frota, e também a Ivete, que a ajuda muito e é passada para trás por ela, que é a Vera Fischer. Depois, Cristiana Oliveira participou
ainda aí nos anos 2000, de outros trabalhos como, por exemplo, a minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, em 2007, também da Glória Pérez, como a Carminha, que, salvo engano meu, era mulher do Bento, o Lima Duarte. O personagem, a minissérie tem 3 fases, o personagem tem 3 intérpretes, ela atua na terceira, quando o Bento é o Lima Duarte. E entre 2007 e 2008, com o Valcir Carrasco, ela foi a doutora Margarete, uma advogada de péssimo caráter, na novela 7 Pecados, que foi cartaz de 7 horas. Entre Alicinha e Carminha e Margarete, Cristiana Oliveira fez a Celeste numa novela portuguesa no ano de 2003, salvo erro da minha parte, O Olhar da Serpente. E em 2005 foi Rita, uma dona de casa, na temporada daquele ano da Malhação. Contou também no elenco com o Paulo Betti e o Oscar Magrini, salvo erro meu. Depois de participar de 7 Pecados, a atriz foi Zuleika, na segunda versão de Paraíso, de Benedito Rui Barbosa, em 2009. Zuleika, que chamava a atenção de um pai e um filho, o nono, que era o Jorge Xerxes, né, na versão dos anos 80, e que na versão de 2009 foi o José Augusto Branco. Aliás, nono, na versão de 82, era o Manfredo Colasanti, e em 2009 o José Augusto Branco, e o filho dele, o Bertone, esse sim, o Jorge Xerxes, nos anos 80, e o Cadu Moliterno, em 2009, Cadu Moliterno, esse que foi o filho do diabo, o José Eleutério, protagonista de Paraíso, em 82. Em 2011, Cristiana fez uma participação que não durou a novela inteira, mas durou um bom pedaço, e foi muito importante para o enredo da personagem central da novela Insensato Coração, do Gilberto Braga e do Ricardo Linhares. Essa personagem era a Norma, que foi a Glória Pires quem fez, e uma pedra no sapato dela quando ela vai presa é a Araci, na pele da qual a Cristiana brilhou. Foi um dos grandes momentos dela na televisão, embora infelizmente não dure a novela toda. E depois, entre 2012 e 2013, mais um encontro da atriz com Glória Pérez, agora em Salve Jorge, no papel da Yolanda, que era uma mulher bem-humorada, até um pouco perua, podemos dizer. Nos últimos anos, a atriz tem atuado em produções da Record TV, mas até aqui foram só 2. A Terra Prometida, em 2016, uma novela do Renato Modesto, na qual ela vive Mara, uma personagem que é desagradável, amarga, mas que com o passar do tempo vai se revelando mais do que só amarga e desagradável e torna-se a grande antagonista das intenções ali do povo hebreu, liderado pelo Josué, que é o Sidney Sampaio. E em 2019 ela viveu Lara, a empresária do ramo das universidades, mãe da protagonista Sofia, que era Camila Rodrigues, na novela da Cristiane Friedman, Topíssima, que já foi reprisada pela emissora agora durante a pandemia também. Uma reprise até que bastante precoce, mas que deu bastante certo, inclusive. Por ora, infelizmente, Cristiana não foi escalada para fazer a segunda versão de Pantanal na TV Globo, o que por um lado a gente até compreende, porque a figura dela como Juma é muito marcante e poderia ofuscar a nova Juma, ainda que ela não repita o papel e nem seja, por exemplo, a mãe da Juma, enfim. É uma coisa semelhante a, por exemplo, Eva Vilma não fazer Mulheres de Areia, para não atrapalhar a nossa apreciação do trabalho da Glória Pires, ou Tarcísio Meira não estar em Irmãos Coragem e não ofuscar o trabalho do Marcos Palmeira, entre muitos outros exemplos, né? Mas também há diretores e autores que pensam o contrário. Francisco Coco fez as 2 novelas Pecado Capital, Carlão em uma e Salviano em outra. É uma pena que Cristiana não participe de Pantanal, nem que brevemente, com um papel que é só para a gente ver que ela está lá de novo, apesar de não fazer a Juma nem nenhum papel ligado a ela. A atriz segue na ativa e logo mais poderemos ter notícias dela numa nova produção, também porque essa nova versão de Pantanal ajuda a manter o nome dela ainda mais fresco na memória do público e também dos autores, dos diretores, produtores de elenco, das emissoras e das plataformas de streaming.
Cristiana Oliveira, espero que caso ela veja aqui a nossa homenagem, goste bastante. Também foi a Dona Mariana, em Animal, 2014. Lembrei a tempo. Espero que ela goste de ver aqui esse Vale a Pena, caso tenha essa oportunidade. Você que é fã dela também. E na próxima semana falaremos de outra grande personalidade do mundo artístico, porque, como diz aqui o nome do nosso programa, tem muita gente que vale a pena. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência.